Qual seria a sua reação quando o seu chefe dissesse para o cara que você tá perdidamente apaixonada, que você é namorada dele, mesmo sem ser, só porque ele não quer perder o emprego? Gente, eu com certeza esganaria esse cara e tentaria desmentir, mas o pior de tudo é que a pessoa pela qual você está apaixonada é irmão do seu chefe, então assim, é claro que o irmão dele vai acreditar. Porque o irmão dele faz de tudo para conseguir o perdão do seu chefe, que na verdade é o irmão. Vamos dar nome aos bois. Em Haters do Amor, o mais novo livro da Catherine Senner, a gente vai conhecer a Kate, o Cole, que é o chefe dela, e o Hutch, irmão do Cole e o amor da Kate. Esse livro foi algo bem diferente do que eu estava esperando da Catherine Senner, porque por incrível que pareça, o nosso mocinho só vai aparecer lá pro quarto ou quinto capítulo, o que eu achei assim, uma tremenda falta de respeito com nós leitoras, que queremos conhecê-lo desde a primeira página. Eu não sei vocês, mas eu adoro quando o mocinho logo aparece, porque aí eu já fico familiarizada e já consigo tirar as minhas conclusões. Se ele presta, se ele não presta, se eu vou gostar do livro ou se eu não vou gostar. Mas sim, adianto, eu gostei do livro, 4 estrelas para esse daqui. Tiveram algumas coisinhas que me incomodaram e eu vou contar melhor para vocês nesse vídeo, mas deixa eu te apresentar um pouquinho mais dos nossos personagens. A Kate, ela trabalha para uma empresa que faz aí comerciais, propagandas, né? Uma empresa de marketing, digamos assim, que está responsável por filmar um vídeo promocional da guarda costeira dos Estados Unidos. Tudo poderia estar indo muito bem se não fosse uma sombra pairando na cabeça da Kate, porque ela pode ser demitida. A dona da empresa está cortando alguns funcionários, porque, né, contenção de gastos, acabou de se divorciar, então assim, ela tá passando por maus bocados. E daí o Cole, que é o chefe dela, indica a Kate para fazer esse trabalho. Não, você vai para Flórida, você vai gravar esse vídeo, você é a pessoa perfeita. E ela até pergunta, nossa, por que você está sendo tão bom samaritano? E ele dá uma resposta de, porque você é boa no que faz, você tem um canal no YouTube onde você mostra aí os super-heróis da vida real, né, com mini documentários de pessoas que realmente fizeram alguma coisa de bom na vida, tipo salvar um cachorrinho de um penhasco e etc e tal. E aí ela vai pra Flórida, só ela e o equipamento. Mas, gente, quando ela chega na Flórida, ela se depara assim com uma situação bizarra. Porque, primeiro, ela só veste preto. E a dona da pousada que ela vai ficar também tem uma loja e quer vestir ela de cores assim, neon, espalhafatosas, etc e tal. Sendo que a Kate, ela tem alguns traumas da infância por conta de madrastas que queriam que ela tivesse assim o corpo perfeito para usar no biquíni perfeito, no maiô perfeito. E essas inseguranças, infelizmente, fizeram parte da infância dela e ela carrega até hoje na vida adulta. Fora que teve um ex-namorado que ficou famoso, que também, né, deixou ela em más condições, porque acabou fazendo com que vazasse traição, que a cara dela ficasse estampada em vários tabloides, dizendo como ela se vestia mal e etc e tal. Então ela adotou essa espécie de emo gótica aí, toda de preto, sempre. Até que ela conhece o Hutch, por acaso, e aí ela acaba sem contar que ela não sabe nadar, ela não conta que ela é quem vai filmar, ela não conta muitas coisas. E aí, minha gente, como é que ela vai fazer um vídeo promocional sem saber nadar? Porque tem aí uma espécie de treinamento para ver se ela pode ou não ser apta a gravar esse documentário e ela precisa fazer isso debaixo d'água. Mas ela nunca contou para ninguém que não sabia nadar, porque o emprego dela estava na reta e ela não queria perder esse emprego que era a única fonte de vida dela. Lembrando que ela mora no Texas. Então, assim, Texas e Flórida, lugares completamente opostos. Mas olha só, a química entre ela e o Hutch é muito palpável. A gente percebe isso desde a primeira interação entre os dois. Principalmente na segunda interação, que é quando ela vai para aula de natação, o cachorro dela, o cachorro dele, na verdade, fica assim apaixonado por ela, sai correndo, derruba ela e ela acaba cheia de farpas na bunda e ele tem que tirar uma por uma. Eu fiquei com pena dela, porque, oh minha gente, que situação, hein? Você tem que estar de bunda pra cima e alguém tirando as farpas, ai, com a pinça. Ai, eu imagino essa cena, mas olha só, eu diria pra vocês que isso com certeza daria um ótimo filme da Sessão da Tarde. Com certeza daria. Ela conta pra ele, olha, eu queria saber se você poderia gravar um vídeo a mais pro meu canal, né? Ela explica toda a situação, mas ela não conta que o emprego dela provavelmente tá na reta e ele se recusa. Ela diz, eu não vou gravar. Sendo que tem um detalhe, ele já tinha ficado muito famoso porque ele salvou o cachorro da Jennifer Aniston. Ai, eu adoro essas referências cinematográficas. Ele salvou o cachorro da Jennifer Aniston e ele ficou conhecido como Puppy Love. Mas ele nunca quis dar entrevistas, ele nunca quis ficar famoso, então
sem condições de ele aparecer no canal no YouTube, né? Mas o irmão dele liga pra ele e diz: ah, ela é minha namorada, você tem que fazer isso, porque isso e aquilo outro. Dá uma desculpa esfarrapada e o Hutch aceita. E a Kate fica se perguntando por que do nada ele aceitou. Sendo que antes disso eles tinham acabado dando um beijo, etc. Mas no outro dia ele ficou uma pessoa completamente diferente e ela não sabia por quê. Até que o Cole, o irmão do Hutch, aparece lá e ele diz: olha, você tem que fingir ser a minha namorada. E ela se pergunta por quê. E ele diz: olha, eu precisei mentir para Sullivan, que é a nossa chefe, e se você desmentir, eu perco o emprego, você perde o emprego e já era tudo. Aí ele fala: com uma condição, até sexta-feira, acho que era quarta, até sexta, você segura essa mentira e ela aceita. A gente vai ter todo o desenrolar dessa história, a gente percebe o motivo dos irmãos não se bicarem, de eles se odiarem. E vou dizer para vocês, eu achei um motivo assim muito infantil, tá? Talvez não o motivo, mas a razão pelo qual o Cole ficou tão biruta da cabeça de não querer perdoar o irmão. No final a gente entende o real motivo, mas assim, por hora o que a gente tem apenas é que a noiva do Cole se apaixonou do nada pelo Hutch e no dia do ensaio de casamento ela disse no microfone, já estava bêbada, ela disse que queria o outro irmão, o irmão mais gato. E daí o Cole ficou com raiva do irmão por conta disso. Essa é toda a informação que eu posso dar para vocês até agora. Mas aí vamos às minhas considerações sobre haters do amor. Os capítulos da Catherine nesse livro daqui eu achei um pouco extensos demais. Isso não me incomodou, porque a escrita dela realmente é muito viciante. É impossível você pegar um livro da Catherine Senner e não querer devorá-lo na mesma hora. Esse livro lançou agora em fevereiro e eu tive a oportunidade de ler em janeiro, então assim, eu fiquei muito animada porque é em primeira mão e é uma autora que eu amo muito. Eu acredito que esse já é o quarto livro dela que eu leio e a cada lançamento eu fico cada vez mais apaixonada pela escrita dela. E olha só, ele estreou em 7º lugar na lista dos best-sellers do New York Times. Então, assim, vale muito a pena dar uma chance. Como eu ia dizendo, os capítulos eles são muito extensos, não me incomodaram. Porém, no início do livro, eu senti que a autora ela demorou muito para ambientar a gente sobre realmente o que vai acontecer. Porque a gente tem a Kate, a gente tem o Cole e a gente tem uma prima dela. Então são 3 personagens que a gente fica se perguntando quem é realmente que vai se manter até o final da trama. Todos eles se mantêm, mas eu acredito que foram muitos personagens de uma vez só que me deixaram um pouco cansada, sabe? Eu não gosto quando a gente tem muita narração no início do livro. Eu gosto quando a autora ela vai descrevendo as coisas, nos ambientando na trama aos pouquinhos, um pouco por diálogos, um pouco por narração, mas eu achei que a narração desse foi assim, ao extremo, os capítulos foram muito longos no início, o que me deixou um pouco enfadada, para dizer a verdade. Mas como eu falei, a escrita dela é viciante, então esse enfadamento, ele passou. Demorou um pouquinho, mas passou. Depois da página 100, melhorou mais, e daí começou a fluir tranquilamente. Mas uma coisa que me incomodou primeiro foi o mocinho não ter aparecido logo. Eu acredito que esse foi o ponto por ter me feito ficar tão cansada nas primeiras páginas do livro, porque eu realmente gosto quando os personagens principais eles são apresentados logo e depois a gente vai dando um pouco mais de espaço para os secundários, mas não foi esse o caso, tá? Esse livro era para ter sido, sim, 5 estrelas. Não foi porque a personagem principal, a Kate, ela me incomodou em diversas situações. Tipo assim, o jeito dela me incomodava, porque não era aquele jeito assim, maduro, consciente de ser, tipo da Emma de Roteiristas do Amor ou de outras personagens de outros livros. Ela, eu sentia que ela era um pouco infantilizada. Eu não sei se esse realmente era o objetivo da Catherine ao fazer essa personagem, mas foi a sensação que eu tive dela. Eu não gostava como ela sempre tinha que estar certa, eu não gostava pelo fato de que ela sempre tinha que ser a última a falar, sempre a última a dar uma resposta, e às vezes as atitudes dela não correspondiam com a idade, sabe? Parecia aquela personagem que bate o pé, fica com raiva e tem que ser do jeito dela e acabou. Isso realmente me incomodou mais, já tinha me incomodado um pouquinho no início do livro, mas me incomodou mais ao final do livro, nas últimas páginas aí, depois do plot, que não é um plot assim tão grande, é algo bem leve, bem rasteiro, nem dá pra sentir que é uma grande reviravolta, que é um clímax, melhor dizendo, um clímax. Não temos um grande clímax aqui, a gente não sofre.
O que é bom e às vezes não é, porque eu gosto quando tem um clímax, sabe, bem acentuado para fazer a gente sofrer, para ver o personagem realmente se dando conta do que fez e voltando atrás para consertar. Nesse livro a gente não tem nada disso, mas nas últimas páginas a mocinha, ela ficava a todo instante com uma síndrome do tipo: eu em primeiro lugar, você tem que olhar para mim primeiro, e etc e tal. Vou tentar não dar spoiler, gente, mas deixa eu tentar explicar aqui o que é que acontece que me fez ter tanta raiva. Tem um furacão. E aí vem uma brigada, né? Vem tentar salvá-la e diz o seguinte: a gente vai precisar salvar primeiro tal coisa. Não porque você não é importante, mas porque a gente está lidando aqui com pessoas racionais e que você vai conseguir se virar, digamos assim, dessa forma, mas a gente vai te salvar. E ela fica com uma cara, com uma raiva do tipo, como assim? Por que eu não primeiro, e etc e tal. Sendo que, talvez realmente foi um pouco sem sentido da autora botar dessa forma, talvez, depois ela conserta, sim, mas essa atitude da mocinha, de querer ser a estrela do palco, de querer ser a mais, me incomodou. Porque ela, naquela situação, era a pessoa mais racional de tudo isso que estava acontecendo. Racional que eu diga de realmente ser humano, pensante, e não de pessoa mais cabeça para as coisas. E apesar de todos os traumas dela, de não saber nadar, disso e aquilo outro, ela ia sim conseguir dar conta daquela situação. Mas não, ela preferiu fazer um charminho. E eu fiquei com muita raiva e olhei para aquilo e falei: não, sem condições. O seu jeito me irritou. Não foi a primeira vez, mas foi o que mais me incomodou foi nesse momento. Porque ela queria ser, sabe, a estrelinha, a que brilha mais, a que cintila, que faz assim, ó, pisca-pisca. Isso eu não gostei. Fora que assim, quando a personagem, muitas vezes, ela é uma cabeça oca, ela não se comunica, ela não fala o que tá incomodando, ela não sabe, tenta dialogar, isso já baixa uns pontinhos comigo. Em alguns momentos, era isso que ela fazia, ela se esquivava de alguma pergunta, ela não era completamente honesta. Tipo assim, ela podia muito bem ter dito pro cara quem ela era de início, ela não fez isso, né? Mas ok. Ok, eu relevei, mas quando chegou nessa última parte, eu olhei assim e falei: não, não, sem condições. Sem condições. Baixa aí meia estrela pra você. Já tinha baixado meia estrela no início do livro, porque, né, a demora pra engatar, a falta do personagem principal aparecer. Mas depois dessa, eu baixei mais uma e ficou 4 estrelas. Uma coisa que eu acho que faltou, que eu gostaria de ter visto, seria pontos de vistas alternados. Eu adoro quando a gente tem aí um mocinho espirituoso, um mocinho que realmente rouba a cena, mas principalmente quando a gente pode ver e ouvir o que é que se passa na cabeça dele. Então eu senti falta de um ponto de vista do nosso Hutch. Eu senti muita falta. Eu acho que teria feito assim uma grande diferença, tremenda diferença para toda a obra. Ia tornar um pouco mais fluido para a gente entender o que é que se passava na cabeça dele. Mas uma coisa que eu acho muito legal da escrita da Catherine e que a gente tem nesse livro é que a Emma, estou pensando ainda em Roteiristas do Amor, a Kate, ela quebra a quarta parede. Em alguns momentos ela conversa com o leitor. E ela chega a dizer assim: não, deixa eu te explicar, ou então, olha só, foi dessa forma, sabe? Eu adoro isso, essa conexão que ela vem trazer com os leitores. Então, isso já conta muitos pontos a favor da escrita de Catherine Sinner, que eu adoro. Esse livro tem disso, um pouco menos do que em Roteiristas do Amor. Roteiristas do Amor eu sinto que ela quebra muito mais a quarta parede, que ela conversa muito mais com a gente, mas esse livro daqui ainda assim traz um pouco disso e eu adorei como ela fez nesse livro daqui. Vale muito a pena a leitura, espero que vocês possam ler, porque a escrita dela é maravilhosa. Mais uma coisa que eu fiquei triste é porque a identidade visual mudou um pouquinho dos outros livros dela. Eu não sei se vocês viram, mas eu postei, acho que foi no Instagram, que a parte de trás aqui da contracapa, todos eles são combinando, né? Acho que foi aqui no perfil, não foi no Instagram não, foi aqui. Todos eles são combinando, então a gente tem aqui flores, sabe? Uma contracapa florida, nesse foi diferente. E eu gostaria que tivesse seguido a mesma identidade visual, mas são apenas detalhes. E outra coisa que eu acho incrível da Jangada é que a diagramação deles é maravilhosa, super confortável. Tudo bem que isso faz com que o livro fique ainda maior, mas, gente, vale muito a pena. Porque você não precisar apertar os olhos para ler, já contou pontos comigo. Essa é uma leitura leve, rápida, fluida, que vale muito a pena.
Espero que vocês possam ler em 2026. O ano já iniciou com bons lançamentos. Eu acredito que esse foi o primeiro lançamento de 2026 que eu li. E assim, mereceu realmente as suas 4 estrelas. Espero que vocês possam favoritá-lo. Não foi o meu favorito do mês. Teve outro favorito, mas ele sim conseguiu me conquistar. Mais um livro queridinho da Catherine para minha lista. Sendo que eu achei um pouco estranho foi os sorrisos deles, mas a cara dela. Não, gente, eu tenho que mostrar isso. Olha isso. Eu achei muito esquisita essa cara dela. Se você ainda não viu o vídeo anterior, eu vou deixar ele marcado aqui. Corre para assistir, porque eu tenho certeza que você não perde por esperar. Mas também não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar aí para quem quiser ver um pouco mais sobre haters do amor. Até o próximo vídeo. Tchau!